trecho que segue é parte do podcast Diversidade Empresarial, uma realização do Sindesp Santa Catarina, com produção da Diva Inclusive Solutions. Quem nos fala aí é Edmar Barbosa, vice-presidente de Assuntos Sociais da Federação Nacional de Empresas de Segurança e Transporte de Valores, a FENAVIST, e um dos idealizadores do selo Segurança Sem Preconceito, que está sendo implantado pela Federação. Ele vai falar um pouco sobre a criação do selo. Na verdade, a ideia do selo surgiu em razão de um problema. Com aquele caso que aconteceu no Carrefour, com a morte de um negro, por uma pessoa que se dizia profissional de segurança, é importante esclarecer isso, o assunto tomou uma grande repercussão na mídia nacional. E a FENAVIST, então, foi chamada para tecer esclarecimentos sobre o caso. Então, o que aconteceu? A segurança privada, naquele momento, passou a ser taxada pela mídia como um setor preconceituoso. E na análise, o acompanhamento do caso mais à frente, a Polícia Federal, que é o órgão que regula e fiscaliza a atividade de segurança privada no Brasil, constatou que o profissional nem vigilante de carteira assinada era. Então aí entrou o grande interesse da FENAVIST. Nós temos dois aspectos importantes. Primeiro, mostrar para a sociedade quem é o profissional de vigilante. O profissional vigilante ele decorre de uma lei federal, que é a Lei 7.102, 39 anos atrás, de 20 de junho de 1983, né, onde as pessoas se matriculam numa escola, fazem o curso de formação de vigilantes, com a carga horária hoje de 200 horas, e além de outros cursos de especialização, e só aí estão aptos a ingressar numa empresa de segurança privada. Essa empresa de segurança privada também tem todo um processo de autorização de funcionamento e fiscalização da Polícia Federal. Então está aí a grande diferença. Os profissionais vigilantes passam por um curso de formação, com a grade, um currículo estabelecido numa portaria da Polícia Federal, e são contratados por empresas regulares. O nosso desafio é mostrar que existem muitos clandestinos que, quando tem uma ocorrência, como aconteceu nesse caso, né, não era profissional contratado como vigilante com a formação na forma da lei. A mídia traz uma grande repercussão, trazendo o assunto para o nosso segmento. De toda sorte, nós empregamos 519 mil vigilantes em empresas especializadas e mais 100 mil vigilantes em segurança orgânica. Como todos eles passam por uma formação, o que a FENAVIST entendeu necessário? Nós temos que aprender a lidar com esse assunto de diversidade, que na verdade não sabemos. Eu, particularmente, tenho muita tranquilidade, é só olhar a cor da pele, né? Tenho quase 37 anos na área de segurança privada e comecei a minha carreira como vigilante. Então, eu sou um vigilante que estudou depois de velho e conseguiu se tornar empresário e presidente do sindicato patronal do meu estado, que é o Espírito Santo, e vice-presidente de Assuntos Sociais da Federação. Eu sou uma exceção, mas eu conheço muito bem o segmento, né? O nosso país, 56% da população, segundo o IBGE, se declaram negro. 52% são mulheres, né? E um instituto aí ligado à esqueci o nome, deixa eu voltar aqui. ABGLT fez um levantamento, tem um dado que 10% da população se declaram como público LGBT. Então, assim, são os públicos que são alvos dessas ações preconceituosas. Voltando, então, como a segurança lida com o público por muito tempo, na sua essência da sua atividade, buscou-se, então, uma alternativa para a gente compreender o assunto, e aí sim, buscamos a Associação Brasileira de Cursos de Formação de Vigilantes, que é a BCFAV, e a Universidade Zumbi dos Palmares, para, numa parceria com a FENAVIST, tratar do tema. Nesse contexto, foi criada uma cartilha, né, sobre o LGBTQIA+, para mostrar de uma forma muito didática para os nossos empregados que existe esse público, o que é, como se comporta e como a gente tem que lidar com isso no nosso dia a dia. Aí, num processo mais avançado, criamos, então, a certificação da qualidade do selo Segurança Sem Preconceito. Qual a ideia, o que está sendo feito? A BCFAV, a Universidade de Zumbi dos Palmares e a Federação certificam os sindicatos estaduais.
E os sindicatos estaduais certificam as empresas. Então foi criado um modelo de certificação, os requisitos que passam inicialmente, nessa primeira fase, por 50% dos empregados treinados, né? E o cumprimento de política de qualidade voltada para a não discriminação, não é só o não preconceito e a não discriminação, e a gente multiplica isso nas escolas, nas empresas, nas diretorias da empresa. Esse material é encaminhado para a BCFAV Raffenavist, e aí sim, as empresas recebem um selo de qualidade, um certificado, com validade de 2 anos e vai passar por uma outra auditoria. Como nós temos regulares formados 600 mil empregados por ano, que reciclam a cada 2 anos, então assim, no universo de 2 anos, fora a formação de quem está se habilitando para entrar no mercado, em 2 anos a gente tem um universo aí de pelo menos de 1 milhão de pessoas treinadas para contribuir para a sociedade no combate a quaisquer formas de preconceito. Outro dado muito importante, a gente tem que, o último anuário da segurança mostra que nós temos 1.200.000 profissionais trabalhando na clandestinidade, que se intitula segurança. E eu acho que existe uma omissão muito grande do Estado com esse número. Porque quando a gente traz o trabalhador para a formalidade, no regime CLT, ele tem por trás do trabalho dele o sobrenome da empresa. Empresa nenhuma quer ser processada, empresa nenhuma quer encerrar suas atividades por falha de um profissional lá na ponta. Esse é o papel que a gente tem já nas escolas da formação. Então, com isso eu falo, a nossa atividade não é preconceituosa. Não existe nenhum incentivo de quaisquer empresa para qualquer tipo de prática. O que falta, o que nós temos às vezes, é o desconhecimento. Muitos termos usamos de forma errada, e aí sim, o instrutor Almeida deve falar disso, a escola de formação tem um papel fundamental na formação e na reciclagem, e as empresas na manutenção. Com isso, a gente vai conseguir realmente fazer um ciclo virtuoso de capacitação, levando o tema para debate e acabando minimizando a possibilidade de qualquer ocorrência dessa natureza. Só para vocês terem ideia, durante esse tempo que a gente vai passar nesse podcast aqui, deve acontecer abordagem, como aconteceu no Carrefour, pelo menos umas 500 no Brasil. Isso acontece na nossa atividade o tempo todo. E detalhe, nós temos um outro desafio. O nosso segmento, por exemplo, emprega somente 9% de mulheres. E hoje a gente tem visto que o público feminino tem somado muito na segurança privada. Então a gente tem conseguido ações de levar para o contratante esse perfil de mão de obra. As empresas não selecionam homem, mulher ou homossexual. A gente seleciona profissional de segurança. E as portas estão abertas para quem tem o perfil e está capacitado para exercer a atividade. Então, assim, o nosso desafio é muito grande. A nossa atividade funciona 24 horas. Por força de lei, conceito de lei, nós somos uma atividade complementar à segurança pública. Né? A gente tem debatido, inclusive, com os candidatos aí aos governos estaduais, da contribuição que a segurança pode fazer para a segurança pública em termos de efetivo. Né? Nós temos mais vigilantes no Brasil do que todas as forças policiais. Então, se a gente conseguir integrar isso, vai ajudar muito. E o assunto diversidade, combate a quaisquer formas de preconceito, está forçando as empresas a estudarem cada vez mais o assunto. Teremos agora a Feira de Segurança ISC em São Paulo, onde tem um dia de palestras e debates sobre o tema, onde muitas empresas estão escrevendo seus gerentes, seus gestores, seus prepostos, para conhecer. Como eu falei, eu sou negro, filho de mãe solteira, minha mãe era cambista. Os meus colegas, eu fiz faculdade de administração há muito tempo, todo mundo me chama de negão. Pouca gente sabe até meu nome. E para mim isso não é problema. Então, assim, só que hoje no ambiente de trabalho, a gente tem que ter muito cuidado como a gente trata e, principalmente, nós lidamos com um público externo. Então, existe uma série de normas de treinamento, tratamento formal, senhor e senhora, para evitar qualquer forma de ser considerado discriminatório. É um desafio constante. A gente trabalha com atividade, como eu falei, a legislação tem 39 anos, nós estamos aí no Senado na expectativa de aprovar uma legislação mais moderna, que é o Estatuto da Segurança Privada, né, que vai possibilitar, inclusive, maior poder de fiscalização à Polícia Federal.
Incomoda a gente quando alguém que não é da atividade leva nosso nome negativamente para a mídia, principalmente em casos de repercussão tão negativos para o segmento e para a sociedade. Também temos o risco de acontecer isso com os nossos profissionais. Então, é uma luta constante. A gente, reitero, que nós estamos aprendendo a lidar com isso. As escolas têm desafios maiores, porque recebe público do Brasil e todo, de vários públicos, homem, mulher, homossexual, e a gente tem que aprender a tratar com isso. A sociedade evoluiu e também temos que aprender muito a lidar com o tema. Essa iniciativa do podcast, esses dias tivemos um evento no CRA de São Paulo, já é uma forma que a gente tem de levar o assunto, a rede social, né? A velocidade que a gente tem da comunicação hoje. Eu sou da época que não existia nem telefone em casa. Hoje me vejo aqui na frente de uma tela, falando com outros estados, né? Isso até me arrepia. É importante ver como a gente pode aprender um pouco mais e contribuir mesmo estando distantes. E a federação, e principalmente os sindicatos patronais e até mesmo os laborais, também tem um fundamental papel nessa missão. É uma missão que nós temos de tornar a nossa sociedade melhor com esse público que a gente tem aí, que naturalmente é vítima, realmente, de alguns casos. Mas não vai ser pela segurança privada. Esse é o nosso papel.